Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha de xadrez! Tudo beleza? Abandona por quê? Abandonou porque não dá mais. Tudo beleza! Pessoal, vamos à última partida aqui da 11ª rodada do torneio de candidatos, de um total de 14 rodadas. E a gente tem aqui Alexander Grischuk de brancas contra o Maxime Vachier-Lagrave. Lembrando que até o final da 10ª rodada, o MVL, o Maxime Vachier-Lagrave, super grande mestre francês, estava na segunda colocação, um ponto atrás do Ian Nepomniachtchi. O Ian Nepomniachtchi, eu já mostrei essa partida na 11ª rodada, empatou. Então aqui, se o MVL vencer essa partida, ele fica apenas meio ponto atrás do líder Ian Nepomniachtchi. Só que aqui ele tem de brancas o Grischuk, que é um monstro aí dos tabuleiros. Nada fácil aqui pro MVL essa situação. Vamos dar uma olhada nessa partida. Então Grischuk abre aqui com o peão do rei E4. O MVL vai para sua defesa siciliana aqui, né? A defesa siciliana. Pô, mas o MVL é francês, por que ele não joga a defesa francesa? Por que ele tá jogando essa siciliana? Ele é italiano? Que negócio é esse? Aqui não tem muito a ver, né? Então vamos em frente. Cavalo C3 foi jogado aqui pelo Grischuk, a defesa siciliana fechada. E agora D6 aqui pelo MVL. Temos D4, C por D4, dama por D4. E aqui cavalo C6, o MVL desenvolve o cavalo com tempo sobre a dama aqui do Grischuk. A dama volta para casa de D2, né? E aqui o professor da escola fala, não, fala para a criança. A dama na frente do bispo não pode, né? Volta a dama para D1 para você poder tirar o bispo. E aí o menino grita pro professor, show me the book! Me mostra em que livro que tá escrito isso. O Grischuk jogou isso no torneio de candidatos contra o MVL, o professor da escola. Então fica um pouco sem graça. Aqui não tem problema porque o bispo vai desenvolver em fianqueto, tá? É claro que não dá para deixar realmente a dama aqui na frente do bispo para sempre. G6 foi jogado e agora B3 vai desenvolver o bispo de casas escuras em fianqueto. A bispo em H6 atacando a dama. Opa, o que é isso? Aqui F4 não permitindo aí o ataque para cima da dama, criando um bloqueio. E agora cavalo em F6 desenvolvendo. Temos bispo em B2 e aqui E5, aproveitando a cravada do peão. Aqui ele não pode capturar se não está caindo a dama. O peão de F4 está atacado duas vezes. É necessária mais uma defesa. E aqui G3 é perfeitamente jogável, mas o Grischuk prefere desenvolver uma peça aqui, cavalo de G em E2. E vai ter que resolver o problema do bispo de casas claras no futuro. Será que com G3 e vai tirar o bispo daí? Vamos ver. Roque foi jogado pelo MVL. Grande roque aqui pelo Grischuk, pressão em D6. E aqui bispo em E6 foi jogado pelo MVL. Um provocador, o MVL deixou lá o peão de D6. E aqui rei B1 foi jogado pelo Grischuk, simplesmente colocando o rei aí em segurança, né? Poxa vida, Rafael, não dava para capturar em D6 um peão dando sopa? Cuidado, pessoal, a posição é perigosa demais. Aqui o MVL teria um contra-jogo fortíssimo aqui com dama B6, tá? Então a dama aqui fica mal colocada, fica vulnerável, né? Teria que voltar a dama para D2, estaria vindo torre de A em D8. E aqui pelo preço de um peão, o MVL conseguiria um excelente aí de um contra-jogo, tá? As peças aqui ainda não desenvolvidas e tudo mais, o MVL ia tirar um bom proveito disso daí. Por isso aqui a partida seguiu simplesmente com rei B1 e agora nós temos A5, o MVL vai atacando na ala da dama, A4 aqui o Grischuk vai parando esse peão, temos dama B6 trazendo a dama para o ataque e agora H4, o Grischuk sentindo que a ala da dama está sob controle, o centro de certa forma estabilizado, parte para o ataque na ala do rei com o lance H4, temos torre de A em C8, o MVL vai levando mais peças para o ataque. H5 aqui pelo Grischuk tentando abrir tudo, entregando, sacrificando aí o peão, temos cavalo por H5, aceitando, e aqui a gente fica imaginando se não vai vir um torre por H5, nada disso, e o Grischuk faz a coisa certa aqui, não faz torre por H5, simplesmente G3, F4 estava atacado várias vezes, G3 abre a possibilidade de desenvolver o bispo, e o Grischuk vai tentar explorar essa coluna H aberta, a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Ele não está muito afobado aí para fazer o desesperador torre por H5, né? Mas não seria bom mesmo aí, Rafael, torre por H5? Talvez as pretas tivessem recursos defensivos aqui o suficiente. Por exemplo, depois de G por H5, como que você vai... A dama não está muito fácil de levar a dama ali para a ala do rei para atacar, né? Teria que perder um tempo aqui jogando dama E1, aí pode seguir por F4.
Não fica muito claro qual seria a continuação aqui das brancas, né? Dama H4, dá para jogar um dama D8, tentando aqui trocar as damas, depois de dama por H5, dama G5, tentando forçar algumas trocas, e parece, a sensação que dá é que o ataque das brancas meio que pifou, né? Não daria muito certo. Então aqui, o Grichuk vai esperar a hora certa de atacar, segue simplesmente com G3, agora temos cavalo B4, o MVL solta aqui a coluna C, e coloca um cavalo bem avançado. Temos bispo em H3, propondo aí a troca dos bispos. Bispo por H3, torre por H3, e com isso o Grichuk já faz uma subida de torre aqui, bastante perigosa a posição para o MVL. O MVL segue com bispo G7 e agora G4 atacando o cavalo. Temos cavalo em F6, G5, o cavalo volta lá para H5 e aqui o Grichuk pacientemente segue atacando com F5, né? Torre por H5 é sempre tentador, né? Nessa posição seria menos mal do que na posição anterior, seria um lance jogável. Depois de G por H5 seguir com F5 seria uma outra ideia também bastante interessante. Aqui já dá, né? Aqui a gente já vê que o ataque não tá pifando, né? Aqui a gente tem uma continuação de ataque, esses peões são muito fortes e poderia seguir dessa maneira. Mas o Grichuk prefere seguir primeiro aqui com F5, temos torre de F em D8, trazendo mais uma proteção para D6, e agora F6, o Grichuk aí atacando o bispo vai para segurança em F8, e agora cavalo G3, brigando aqui pela casa de H5, olha que legal. Tá jogando com paciência aqui o Grichuk, né? Sem desespero. D5 foi jogado pelo MVL e por D5, cavalo por G3, com essa manobra o MVL pelo menos desloca a torre do Grichuk para longe da coluna H. Temos torre por G3 e agora H5. O MVL tenta fechar tudo aí na ala do rei. O Grichuk continua acreditando no ataque na ala do rei, faz o lance dama em E2. Esse lance é muito forte. Começa a botar pressão em H5 e começa a dar a impressão que o Grichuk vai querer sacrificar lá e partir para ataques de checkmate. Vamos ver. Torre C5 foi jogada pelo MVL e agora a torre H3, apontando as armas ali, tá avisando que vai sacrificar. Cavalo por D5 foi jogado, aqui cavalo por D5, lance brilhante aqui do Grichuk, o computador afirma aqui que qualquer outro lance, o MVL ficaria ganho aqui, então cavalo por D5, único lance, por exemplo, só para mostrar se jogar um torre de H por D3 não faz sentido nenhum esse lance, tá tendo, armou tudo lá para H5, né, jogar um torre aqui em D3, mas só para ilustrar. Cavalo por C3, bispo por C3 e aqui torre de D em C8, por exemplo, e as pretas não tem nada a temer numa posição como essa, existe uma pressão em C3, C2, enfim, estão com uma posição muito boa para as negras. Então aqui cavalo por D5 foi jogado pelo Grichuk, o lance brilhante, temos torre de C por D5 e agora mais um lance brilhante aqui do Grichuk na sequência, torre aqui de D em H1, aqui ele já deixou muito claro que ele vai querer sacrificar mesmo e vai querer ir para ataques de checkmate. O MVL tem que fazer alguma coisa em relação a isso. É muito difícil de defender essa posição, pessoal, de negras. É muito difícil. É aquela situação. As negras sabem que o Grichuk vai querer sacrificar em H5 e não tem muito o que fazer em relação a isso. Por exemplo, se você faz um lance E4, por exemplo, para tentar capturar lá em G5, não dá tempo, as brancas jogam bispo C1 aqui protegendo o peão de G5 e vão sacrificar em H5, por exemplo, aqui não tem nem muito o que jogar, né? Vamos fazer qualquer lance aqui, torre C5, por exemplo, aqui poderia seguir com torre por H5 e depois de G por H5, dama por H5 e não há como evitar o checkmate aqui na posição. Bispo G7, por exemplo, tentando segurar o checkmate, mas aí dama H7, rei aqui em F8 e aqui tem mate em 2, né? Não foi assim que seguiu na partida, mas se você quiser fazer um exercício aí de tática, não é um dos mais difíceis, vale a pena, né? Se você quiser dar pausa aí, mate em 2 aqui na posição, vale a pena, né? E se você encontrou aqui dama em H8 cheque, parabéns. Se você encontrou dama por G7, você também vai vencer essa partida provavelmente, mas você não encontrou o mate em 2, né? O mate em 2 aqui, mais rápido, dama H8 cheque, bispo por H8 e torre por H8. Então realmente a posição aqui é perigosa, o MVL tem que encontrar os lances certos, ele encontra que o lance dama D6 está ameaçando trocar tudo aqui, trocar um monte de peça. A partida seguiu aqui com rei em A2, evitando aí a troca das peças, né? Não vai levar cheque, nada disso. Torre D1 de qualquer maneira, o MVL jogando aqui de forma extremamente precisa, né? Praticamente forçando aí a troca de peças. Mas agora o Grichuk sente que é a hora. Ele vai pro ataque com torre por H5, olha que legal esse lance.
A partida seguiu com G por H5, o que você vai fazer aqui, né? Não dá para você jogar um lance como torre por H1, por exemplo, não foi jogado, simplesmente torre por H1, e aqui as brancas vão dar checkmate, né? Se você jogar um lance como a E4, segurando aqui a casa de H2, estaria vindo dama G4, seguido de dama H3 e sequência de checkmate. E aqui não tem mesmo como evitar, né? Se jogar aqui um dama D7 para tentar segurar a entrada de H3, aí a dama entra em H4 e acabou! Aqui terá checkmate, bispo HC, bispo G7, por exemplo, dama H7, rei F8, e aqui teria mate em 2, tá bom? Então, se você quiser também dar pause, né? Ah, você já encontrou? Dama H8, parabéns! E dama por G7, bom, aqui também dá mate em 2, dama por G7 aqui também dá mate em 2, né? Aqui torre H8, checkmate, mas dama H8 também daria checkmate. Então, aqui realmente não dá para você recusar essa torre. O MVL faz a coisa certa, G por H5, e a partida seguiu com torre por H5, né? Então aqui o Grischuk vai jogar com uma torre a menos, ele quer dar checkmate. Aqui é muito difícil de achar um lance para as negras, e o MVL tem mostrado boas habilidades defensivas, né? A gente viu contra o Ding Liren, ele encontrou 7 lances brilhantes na mesma partida para defender ali, para não perder do Ding Liren. E aqui então o MVL vai para um lance brilhante na posição. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar alguma defesa aqui para as negras, vale a pena. É muito difícil de encontrar o próximo lance. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance brilhante, torre D4, o único lance aqui que não perde, tá? Qualquer outro lance, vamos jogar um B5 aqui, vou tentar estourar tudo na ala da dama. Tá vindo dama H2, né? Tá vindo dama H2. Ah, mas então eu vou jogar aqui E4 para impedir dama H2. Aqui estaria vindo G6, pessoal, e a posição aqui vai explodir. Depois de F por G6, por exemplo, dama G4, atacando tudo. Depois de dama por F6, bom, aí bispo por F6, né? Vamos tentar alguma outra defesa aqui. O pior é que não tem, né? Vai jogar o que aqui? Não tem muito o que fazer aqui já, né? Vou jogar um bispo G7 aqui, talvez devolver material. Não adianta, dama por G6 tá vindo... Aqui acabou, né? Vou jogar um torre D7 aqui para defender o checkmate. Tá vindo dama H7, cheque. Rei F8, F por G7, cheque, torre por G7, dama por G7, protegida aqui pelo bispo, rei E8, torre H8, com sequência de checkmate. Então realmente a posição aqui, ela é perigosa e o MVL encontra o único lance aqui da posição torre D4, sensacional esse recurso aqui do MVL, o G6 já não funciona mais, a partida seguiu aqui de outra maneira, seguiu aqui com torre H1 pelo Grischuk, tá? Por que não G6 agora, não estoura tudo da mesma maneira? Não, aqui simplesmente F por G6 e não tem mais dama G4, né? A torre em D4 não está permitindo. Aí não dá para capturar essa torre, bispo por D4 também não seria bom? É que aí viria dama A3 cheque, olha que legal, né? Rei B1 e aí torre por D4. E as negras conseguem evitar os ataques, né? Por exemplo, aqui, se jogasse um dama H2 querendo partir lá para o ataque, simplesmente torre D1 checkmate, né? As pretas têm contra-jogo. Então aqui as brancas teriam que jogar um torre H1, segurando a fileira do fundo, e aqui poderia seguir com torre por A4, que legal, né? E depois de B por A4, dama B4 cheque. Aqui rei C1, dama A3 cheque. Aqui não dá para jogar rei D1, senão tá vindo dama 1. Né, caindo a torre na sequência fica melhor para as negras, teria que jogar rei B1 e aí a gente teria perpétuo aqui, dama B4, rei C1, dama 3 cheque e a gente teria empate aí por repetição. Então torre D4, um lance realmente brilhante aqui do MVL, o único recurso que segura tudo. A partida seguiu com torre H1 aqui pelo Grischuk e agora mais um lance sensacional. O MVL ele tem uma habilidade defensiva, olha, de tirar o chapéu aqui, realmente tá mostrando muito aí como se defender em momentos críticos. Essa é uma grande habilidade, uma habilidade importantíssima para um jogador. E aqui ele vai para o melhor lance da posição mais uma vez. Torre por A4, cheque, sensacional a MVL. Com a ideia, né, se o peão capturar a torre, dama D5 dá cheque, captura a torre de H na sequência e acaba com todos os seus problemas. O Grischuk segue na luta com rei B1, que partida, senhores, que partida! Dama D5 foi jogada agora, o MVL deixa a torre em A4, parte para a torre de H. Dama em H5 foi jogada aqui pelo Grischuk, ameaçando todo tipo de checkmate. Aqui temos dama por H1, cheque, entregando a dama agora ao MVL. Dama por H1 e torre G4. O MVL conseguiu trocar a dama por 2 torres, né? Então aqui ele tem 2 torres pela dama. A partida segue agora com bispo por E5 e aqui torre por G5 atacando o bispo. O Grischuk segue aqui com dama por B7, olha que sensacional esse lance aqui do Grischuk, deixando o bispo aqui em E5 e aqui torre D2 foi jogado. Ah, Rafael, será que ele não viu? Não, ele viu, é que aqui se joga a torre por E5, tá vindo dama G2 cheque.
E aqui depois de rei H7, dama H2 cheque e a torre vai cair na sequência, né? Rei G6, dama por E5 e a gente teria um final aí vantajoso para o Grischuk, né? Então, por isso aqui o MVL não captura o bispo, segue com torre D2 e agora a partida segue com bispo C3 atacando a torre em E2, dama C8, temos torre G1, cheque rei B2 e torre de G em G2, pilhando aqui para cima de C2 e o Grischuk vai para mais uma sequência bonita aqui na partida. Bispo por A5, existe agora a pressão aqui em C2, torre por C2 cheque, dama por C2 devolvendo aí a troca, né, de dama por duas torres, torre por C2 cheque, rei por C2 e a gente tem esse final então o Grischuk com 2 peões contra 1 aqui com o MVL, vamos ver será que é possível vencer esse final de brancas? O MVL segue tentando na luta rei H7, temos rei D3, rei G6, bispo C3 protegendo o peão de F6. Rei F5, rei C4 apoiando aqui o peão passado, temos rei E6, o rei vai tentando segurar o peão B4, bispo D6, B5 disparando com o peão passado e quando o peão passado avança o tabuleiro treme aqui e o tabuleiro tremeu tanto que caiu o rei do MVL. E o MVL então abandonou aqui a partida, pessoal. É claro que quando cai o rei, você levanta, você não perde a partida, tá bom? Só explicando. Aqui foi uma brincadeira. Mas aqui o MVL percebendo que não dava mais esse final, abandonou aqui. Ponto pro Grischuk, o MVL que precisava vencer essa partida, pelo menos empatar, né? Para continuar buscando a liderança. Com essa derrota complicou aí, dificultou o torneio de candidatos aí pro MVL nessa reta final, né? Derrota aqui pro MVL, vitória do Grischuk. E aqui, pessoal, abandonou por quê? Tem um peão só, vamos sacrificar aí o bispo nesse peão, ou capturar o outro, vamos empatar. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui realmente vamos ver uma possível continuação. Bispo B8 segurando aí, passando a vez. Tá vindo rei C5, rei D7, B6, rei C8, rei C6. Bispo H2 segurando aí a casa de promoção. O ponto todo é que aqui as brancas vão manobrar o bispo, né, trocar o bispo de casas escuras e vão poder avançar o rei, aí desviar o rei, vão capturar o peão e passar e promover o peão aqui de F, né? Por exemplo, aqui bispo B4, bispo E5, bispo D6, bispo por D6, rei por D6, rei B7. Sim, as brancas vão perder o peão de B6, mas vão capturar o peão de F e promover outro peão, né? Rei E7, rei por B6, rei F7, rei C7, rei E7 parado! E aqui, né, o peão vai avançar, vai promover e as brancas vão vencer esse final. Por isso que depois de simplesmente B5 aqui, o MVL abandonou a partida. Sensacional essa partida, que luta, sensacional o Grischuk acreditando ali esperou o momento certo para sacrificar em H5, né? Você viu que interessante isso nessa partida, né? Se ele tivesse sacrificado antes, seria meio duvidoso, né? Da primeira vez bem duvidoso, da segunda vez talvez, mas as pretas poderiam equilibrar. Ele esperou a hora certa de sacrificar, teve paciência, mas quando sacrificou aí já não dava mais para o francês. E olha que o MVL realmente achou ali muitos recursos defensivos, mas acabou escorregando. Vamos olhar no relatório do chess.com e depois onde é que o MVL perdeu a mão. Vamos lá. 98,5% de precisão para o Grischuk, 98% de precisão para o MVL. Essa daquelas partidas que a gente adora, né? Cheia de erro, cheia de gafe. Não, na verdade gafe não existiu aqui. Foram 4 erros aqui para o Grischuk, mais uma vitória perdida do Grischuk. 3 imprecisões e 3 erros para o MVL, com direito a lance brilhante para os dois, né? 2 lances brilhantes para o Grischuk, eu comentei na partida, um lance brilhante do MVL, eu comentei na partida. Isso é que é a partida que a gente gosta, né? Com erros e lances brilhantes. E vamos olhar então aonde é que o MVL perdeu a mão ali, vamos lá. O MVL até aqui encontrou os melhores recursos defensivos, aqui não há outra opção a não ser realmente fazer dama por H1 como foi jogado, como foi bem jogado, dama por H1, torre G4, perfeito, bispo por E5 e aqui esse final com muita precisão, as pretas andando na corda bamba conseguem empatar um final como esse, tá? No entanto aqui torre por G5 caiu em B7, ficou difícil depois com a maioria de peões do Grischuk na ala da dama. Aqui talvez um lance como torre 8 aqui mantendo o ataque em E5 e depois de bispo C3, por exemplo, B6, protegendo o peão aqui, tirando do ataque da dama. Depois de dama D5, por exemplo, protegendo aqui em G5, poderia seguir torre G1 cheque, rei B2, torre E2 com aquela ideia de ir para cima de C2, só que agora tendo os 2 peões na ala da dama faz toda a diferença. Depois de dama C4, por exemplo, torre aqui em E6, poderia seguir dama H4, torre G2. A ideia aqui é manter sempre a torre na coluna G, segurando o avanço do peão. Aqui depois de dama H5 poderia seguir torre E4. E se G6 de qualquer maneira, um lance teimoso, simplesmente torre por G6, né? Aí dama F3, torre E6,
seria uma possibilidade, bispo D4, e aqui a torre fica protegendo aqui em B6, pressionando sempre em F6, a gente teria equilíbrio aqui, torre G5, por exemplo, bispo E3 atacando a torre G6, bispo D4, torre G5, seria uma possibilidade aqui, uma partida bastante equilibrada, as pretas se defendem bem, as brancas também estão se defendendo bem, as brancas não tem como forçar uma vitória, nem as negras, a gente teria provavelmente uma situação de equilíbrio aqui e poderia levar ao empate, né? Então aqui nesse detalhe, quem diria, né, que torre por G5 traz problemas e as brancas vencem, mas o problema mesmo é que o MVL não poderia ter deixado cair o peão da coluna B, né? Maravilha, que beleza de partida, vamos dar uma olhada na classificação do torneio de candidatos após aqui o término da 11ª rodada, vamos lá. Jan Nepomniachtchi segue na liderança com 7 pontos, o Guiri com a vitória encostou aí no Nepomniachtchi, está com 6,5 pontos, apenas meio ponto atrás aí do Nepomniachtchi, faltando 3 rodadas para o torneio, ainda há uma esperança aqui para o Guiri. Caruana já está um pouco mais difícil, mas ainda há uma esperança, 1 ponto atrás do Nepo, né? Meio ponto atrás do Guiri, tem que torcer aí para o Nepomniachtchi perder, tem que ganhar praticamente todas, né? E ainda há uma possibilidade aqui para o Caruana, né? Grischuk, MVL 5,5 pontos, um pouco mais improvável deles conseguirem agora a liderança do torneio de candidatos. Wang Hao com 5 pontos, Kirill Alexenko com 4,5 pontos, Jing Liren aí com 4. O dragão chinês, o terceiro melhor do mundo, não está fazendo aí um bom torneio de candidatos, né? Muito bem, pessoal, muito bem, o canal Xadrez Brasil aqui segue cobrindo as últimas 3 partidas, lembrando aqui, né? Vamos olhar a programação aqui, ó, das próximas rodadas, vamos lá. Lembrando então, pessoal, amanhã, sábado, teremos aqui a 12ª rodada, no domingo é dia livre do torneio de candidatos e a gente tem então na segunda e terça as 2 últimas rodadas, 13ª e 14ª. Se houver empate, né, a gente tem aqui o desempate na quarta-feira então e teremos a cerimônia de encerramento e na quarta-feira, com certeza, né, talvez na terça ou com certeza na quarta-feira, saberemos quem será o vencedor do torneio de candidatos, aquele que desafiará Magnus Carlsen pelo título de campeão mundial no final do ano aqui de 2021. Tá bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.